Olá, pessoal do YouTube. Meu nome é Laís Yuri, sou psicóloga e coach esportiva e você está aqui no meu canal. Para mais informações sobre a psicologia do esporte, se inscreva no canal e aperte o sininho para mais notificações. Bom, todo mundo sabe que eu estou numa saga para falar das competências do atleta de sucesso, as competências psicológicas do atleta de sucesso. E já falei de algumas, hoje eu vou falar de uma muito importante, porque além da própria importância da competência, ela é muito comentada como demandas principais do atleta, quando ele vem para as nossas primeiras sessões. Então, geralmente, é batata, mas a grande maioria ou vai falar nas primeiras sessões de questões de controle de ansiedade, ou vai falar de questões de falta ou problemas de concentração durante a performance esportiva. Então, é importantíssimo que a gente entenda direito o que é esse conceito, para que ele serve, como eu identifico se o atleta tem ou não tem concentração, como eu desenvolvo dentro das sessões, palestras, dinâmicas de grupo, para que esses atletas consigam aumentar o nível de concentração deles. Vamos lá. Então, concentração, lembrando que é uma capacidade cognitiva, onde, e aí eu vou diferenciar concentração, atenção e foco, onde a atenção, que é uma capacidade cognitiva, ela vai absorver, ela, através dos canais sensoriais do meu corpo, os estímulos do ambiente, e aí ele vai usar o foco para selecionar e filtrar os estímulos relevantes para aquilo que eu quero. E aí, a esse processo completo eu chamo de concentração. Concentração é eu focar nos estímulos relevantes para o que eu quero naquele momento, seja objetos, pessoas, situações, falas, e eu conseguir o máximo de tempo fazer a manutenção desse foco da atenção. Então, a concentração é um termo muito complexo porque várias coisas podem promover a distração desse atleta, desse indivíduo no ambiente que ele está. Existem, no geral, dois tipos de distrações. As distrações externas, que é a torcida, é o juiz, é o adversário, é tudo que está externo a ele. Então, é as pessoas falando no ouvido dele. Ou as internas, que são os próprios pensamentos, sentimentos, alguma sensação, alguma dor de barriga que ele esteja sentindo na hora da performance e que isso acaba atrapalhando ele. Então a gente tem que trabalhar estratégias com o atleta que faça com que ele tenha as duas distrações sob controle e que essas distrações externas ou internas não atrapalhem. Então, como que é isso, né? Como que eu identifico o que mais distrai esse atleta e como a gente pode trabalhar? Então, através das conversas que a gente vai ter, de eu perguntar do treino, dos jogos, né, de tudo aquilo que atrapalha ele, eu vou começar a identificar se geralmente o que atrapalha ele é alguma coisa externa. Ai, fulano foi me assistir. Ai, meu pai falou um negócio da arquibancada. Meu treinador gritou comigo. Meu adversário fez um gesto que eu não gostei. Ele vai começar a relatar esse tipo de discurso e são todas externas de atrapalhar. E mesclado ou não pode ser só externo ou só interno, ou tudo mesclado, dos itens que atrapalham esse atleta, a concentração desse atleta, ele vai falar um pouquinho a respeito de questões internas que eventualmente estavam atrapalhando. Estava desidratado, estava com dor, eu estava doente, comecei a pensar em outras coisas, né? Então, a gente tem que identificar quais são essas distrações, de toda a gama possível de distrações internas e externas, quais de fato atrapalham ele. Lembrando que é tudo uma interpretação, então tem distrações que vão atrapalhar um, mas não vão atrapalhar outro, vai atrapalhar mais um do que outro. Então, a gente precisa identificar isso na fala do atleta e a partir disso a gente vai começar a trabalhar essas distrações. Então, as externas, elas têm desde controle visual mesmo do que é visto. Então, por exemplo,
Ai, lá, e só de ver a cara do meu pai, eu acho que ele já não tá gostando do meu jogo, né? Então, minha orientação é fazer um controle mesmo visual, não olhar para arquibancada, olhar para baixo, olhar para raquete, olhar para a bola, por que seja, para que ele não veja aquilo que é fonte de desconforto, que tira a concentração dele, né? Então, a gente faz um controle visual. A ponto de a gente fazer alguns controles internos para as distrações internas. Então, os mais famosos são Mindfulness, onde a gente tem um controle através de exercícios de meditação, o controle dos pensamentos no momento presente, a gente controla a respiração, deixa os pensamentos fluírem de modo a que eles não atrapalhem, né? Porque não é controle, na verdade, o mindfulness. Eu vou fazer um vídeo só sobre mindfulness depois, mas a ideia do mindfulness é que os pensamentos passem e que ele não julgue esses pensamentos, porque esse é o problema. A partir do momento que a gente julga, isso vai gerar uma emoção na gente. Então, o mindfulness faz com que esses pensamentos fluam de forma que não atrapalhe ele na concentração daquilo que ele precisa. Então, esse é um exercício bom. Exercícios e técnicas de relaxamento, como eu falei na regulação emocional, também auxiliam aqui. Então, as competências, elas se unem, elas estão de mãos dadas de alguma forma. Então, se eu diminuo meu nível de estresse, ansiedade, eu com certeza consigo fazer com que eu aumente meu nível de concentração. E, por fim, também é um exercício que eu indiquei na regulação emocional, o exercício de reestruturação do pensamento também é muito bacana, porque a gente vai ensinar o indivíduo a pensar exatamente o que ele precisa para aumentar o nível de concentração. Então, a gente explica que o pensamento no presente é a melhor opção, sendo que o mindfulness ajuda nisso. O pensamento no futuro não nos ajuda a concentrar. O pensamento no passado também não, porque vamos pensar no termo concentração. Concentração, concentra na ação, centrar na ação, né? Então, uma ação de cada vez, centrar na ação no momento presente. Então, se eu estou pensando no passado ou no futuro, mesmo de coisas que acabaram de acontecer, o que pode acontecer daqui a pouquinho, eu já não estou concentrado totalmente, porque eu estou um pouco para trás no tempo, um pouco para frente no tempo. Não, o ideal é que eu esteja realmente presente. Tem uma passagem do documentário do Michael Jordan, que saiu recentemente na Netflix, Arremesso Final, onde um companheiro do Jordan, como uma fala de elogio e descrevendo o Michael Jordan, ele falou, o Jordan nunca, todo mundo tenta meditação e tudo mais, mas essa é uma característica muito boa do Michael Jordan, que ele sempre estava presente em todos os momentos, de verdade, 100% no presente. Isso é mindfulness, isso é concentração. Então, por isso que ele conseguia fazer coisas incríveis na performance dele. Ele se perguntava, por que eu vou pensar em errar um lance que eu nem joguei ainda? Então, é um pensamento que você pensa simples, mas que mostrava toda a mentalidade dele. Ele não ficava pensando nas consequências de errar um arremesso decisivo. Ele focava só no que importava, que eram os movimentos que ele precisava para fazer aquela cesta naquele momento. E nada mais. Se ele pensasse em todo mundo que estava assistindo ele, ou em outras cestas que errou no passado, ele jamais teria conseguido fazer os feitos que ele fez, de fazer cesta no último segundo, na última jogada, virar o jogo para o time dele. Então, por isso que foi um dos motivos dele se tornar um dos melhores no que fez no basquete. Certo? Então, esse é um bom exemplo de como a gente pode desenvolver isso no atleta. Então, tem o mindfulness, tem as estratégias de bloqueio visual mesmo, tem exercícios de respiração, tem reestruturação do pensamento, mas esses exemplos que eu costumo passar para os atletas de séries, filmes, que demonstrem esse nível de concentração, e essa fala que eu dei a dica da série do Michael Jordan é uma delas, a gente pode passar para o atleta para ele entender o que é estar no momento presente, o que é de concentração, então. Né? E a gente começa a identificar, ele pode fazer um diário de pensamentos para entender se o pensamento dele está mais no passado, está mais no presente, está mais no futuro, no dia a dia e durante a prática. Então, isso tudo vai ajudar com que ele entenda se ele é concentrado ou não
e como ele ajusta para ser mais concentrado no dia a dia e na prática esportiva dele. Tudo bem? Eu vou terminar aqui porque a cachorrada do condomínio está daquele jeito hoje, latindo para tudo quanto é lugar. E eu vou encerrando por aqui o meu dia, tá certo? Então, até o próximo vídeo.